Bom, pessoal, estamos em mais um grupo de estudos de Go. A galera já está online aí, estão prontos aí. Nós vamos começar hoje. Hoje eu quero mostrar uma brincadeirinha que eu usei no código essa semana, né? Para variar, os exemplos que a gente mostra aqui muitas vezes vêm de coisas que a gente usou durante a semana. Ah, o Cássio entrando aqui. Vem de coisas que a gente usou essa semana e eu quero mostrar para vocês porque deixa o código um tiquinho mais limpo e um tiquinho mais bonito também. E, bom, lá no nosso grupo de estudos já tem exemplo de differ, já tem exemplos de interface. E aí agora vamos usar vamos fazer um exemplo, ó, mais uma pessoa entrando. Vamos fazer um exemplo legal usando tanto differ quanto a interface, né? Nós vamos criar um closer, que vai ser uma ferramentinha que nós vamos poder usar para quando a gente tiver aquela famosa construção de eu querer fechar alguma coisa com differ, eu querer fechar um descritor de arquivo usando differ. Então vamos lá. Né? O meu closer vai ser bem simples, é uma função simplesmente, então vai ser closer. E aqui eu coloquei o pacote com o nome de closer também, normalmente não seria assim. Na verdade, eu não faria o closer como um pacote, tá? Ele seria parte de um pacote maior. Mas aqui é só um exemplo, então fica assim mesmo. E aqui eu vou chamar o meu elemento, que vou chamar só de A, e ele vai ser um io.closer. Ok. E isso é uma interface. Né? Para que eu vou usar isso? Ué, eu esqueci do func. Por isso que não estava compilando. Né? Para que eu vou usar isso? Eu vou usar para ele fechar os meus descritores de arquivo, mas quando eu fecho um descritor de arquivo, isso retorna um erro. Então eu não quero jogar esse erro fora, eu quero no mínimo logar ele. Eu não vou fazer nada com ele, mas eu quero logar ele. Então vamos lá, né? Para mim logar ele, er, dois pontos igual, porque eu tenho que criar ele, né? A.close. Beleza. If er not equal new, eu simplesmente vou dar aqui eu poderia usar uma biblioteca de log e tudo mais, mas aqui eu vou dar simplesmente um print dele, né? fmt ponto println o erro. E pronto, esse é o meu closer. Ele vai aceitar qualquer coisa, né? Como é uma interface, isso daqui é uma interface, ele vai aceitar qualquer coisa, qualquer struct que tenha a função close, né? Que tem essa função close aqui de baixo. Qualquer uma. Então, vamos fazer um teste. O teste eu já deixei ele meio escrito, porque esse teste é meio longo, né? É meio razoavelmente longo. E aí, e aí eu vou explicar para vocês o porquê desse teste ser longo desse jeito. Eu não coloquei o package closer. O teste é razoavelmente longo. Eu vou explicar ele bem en passant, para a gente não demorar muito tempo. E aqui é meu closer tá com letra maiúscula, por isso que esse cara aqui tá reclamando. E bom, por enquanto tá bom. Eu ainda poderia deixar esse teste um pouquinho melhor, mas por enquanto tá bom. Vamos ver se está passando. Né? Provavelmente não. Go teste. Oh, passou. Nossa. Bom,
O que a gente fez? Vocês já fizeram aquela construção? Com certeza, quando vocês estavam trabalhando com Go, vocês já devem ter feito alguma construção que você abre um arquivo e em seguida você precisa colocar o differ e mandar fechar ele. Então, isso normalmente fica alguma coisa assim, né? Vamos pegar aqui um lugar qualquer, criar um diretóriozinho aqui só pra gente poder criar um main separado aqui. Main.go package main e fmain. E aí, bom, eu vou abrir um arquivo e vou fechar ele logo em seguida. Então, sei lá, vamos lá. Opa. File, dois pontos igual, não, file, vírgula, er, dois pontos igual, os.open. Fica de olho aí, Felipe, isso aqui é o nosso API man. Nome, ponto, sei lá, txt. Aí em seguida a gente verifica o erro, né? If er not equal new. Aí eu daria o erro de cara, né? fmt.print lner e return. Bom, mas agora que eu sei que o arquivo foi aberto sem erro, eu vou fechar ele com o differ, né? Então normalmente a gente faria assim, né? Differ file.close. Opa. .close. Certo? E aqui embaixo teria mais código, né? Aqui teria mais código de eu usando o arquivo. E quando essa função acabasse, quando a função main acabasse, ele fecharia o arquivo e tudo lindo, tudo maravilhoso. O problema é que ele já está me dando um warning aqui, eu odeio warnings, né? Ele está me dando um warning dizendo que close vai retornar um erro e eu não estou tratando esse erro. Tudo bem. E aí, qual que é a solução normalmente que o pessoal faz, né? Func, vou criar uma função aqui, e ela vai receber o erro, que eu vou mudar de nome só para não conflitar com qualquer outro erro que eu tenho no código, então vai ser CER, dois pontos igual. Assim eu não vou ter shadow de nenhum erro. E aí aqui, se tiver o erro, eu vou printar o CER, né? C e C. E eu estou esquecendo alguma coisa. E eu estou esquecendo de fechar o... Aqui, pronto. Beleza. O que vai acontecer? Quando der o differ, né, quando chegar no fim da função, ele vai verificar se houve o erro e vai printar ele para mim. Vai funcionar. Mas tem esse trechão de código aqui que vai ser difícil de ser testado, vai ficar essa coisa feia aí no meio do meu código. Qual é a forma fácil de eu fazer isso? A forma fácil de eu resolver o problema seria usando o closer. Lembra que eu falei que eu ia deixar lá no... que o mais legal é a gente já deixar junto? Então a gente podia deixar junto aqui. Não quero importar, poderia importar também de um outro pacote, mas eu não quero importar, quero deixar o closer aqui. E aí, em vez de eu fazer tudo isso daqui, eu faço simplesmente differ closer e passo o file. É exatamente a mesma coisa. Só que essa construção ficou muito mais limpa. E se eu tiver um segundo arquivo para abrir, eu posso duplicar isso quantas vezes eu quiser,
né? Se tiver um segundo arquivo para abrir, eu posso duplicar isso quantas vezes eu quiser e que vai funcionar. Opa, também. Né? E esse mesmo closer vai funcionar para qualquer coisa que tenha a função close. Aqui provavelmente eu... não, eu não Tá cliquei. faltando 2 pontos igual. Tá faltando 2 pontos igual. Na verdade ele vai reclamar porque aí eu vou fazer shadow desse erro, então teria que declarar o erro fora. Mas enfim. Daí, quer ver se ele vai reclamar do shadow? Se eu salvar, daqui a pouco ele reclama do shadow. Por exemplo, vamos supor que eu estou usando, que eu abri um handler HTTP e aí eu li o body. E eu quero fechar esse body, né? Eu dei um util.readAll, li o body, beleza, e agora eu quero pegar o descritor do HTTP e fechar o body. Também é exatamente esse closer. Fica bem mais legal, você garante que você não vai sobrescrever a sua função, não vai sobrescrever, aliás, a sua variável erro. Você consegue testar esse cara, porque você pode escrever um teste específico para ele. O único problema é que testar esse cara é um pouco complicado. Por que testar esse cara é um pouco complicado? Bom, porque ele não retorna erro, ele não retorna coisa nenhuma. O erro vai para onde você printar o erro, né? Então você tem que ter alguma forma de printar o erro, e é por isso que o teste aqui é tão longo. Vocês estão vendo que o teste aqui é um trambolhão? O teste aqui é longo porque o que eu estou fazendo é capturar o standard output, rodar minha função e devolver o standard output para o lugar dele. E retornar uma string, né? Na verdade é um array de bytes, porque é preferível, podia ser uma string também. E aí tudo bem, aí depois que está tudo feito eu posso comparar esse array de bytes que veio. No caso eu só estou comparando se veio alguma coisa, eu não estou nem vendo o que veio, né? Mas, então o teste fica desse trechinho de código, se você é maníaco por testes e quer 100% de cobertura, o teste desse cara é um pouquinho complicado, mas é possível de ser testado. E o seu código fica... Mas, em compensação, você só precisa escrever um teste, porque esse cara vai funcionar ad eternum para todos os closes que você quiser dar e printar. E, enfim, vai funcionar perfeitamente. O legal disso daqui é trabalhar com interfaces. A ideia é você, quando você tem alguma situação que você vai usar alguma função do objeto que você está passando, da struct que você está passando, você pode parar e raciocinar se você tem como passar uma interface em vez de passar a estrutura inteira. Por quê? Porque você torna o seu código muito mais flexível. Como eu passei aqui uma interface, eu posso usar esse closer para qualquer lugar que implemente a função close, qualquer struct que implemente a função close. Então ele é muito flexível. Qualquer coisa mesmo que tenha a função close vai casar com a interface. Bom, é isso, pessoal. Perguntas, dúvidas, sugestões? Dúvidas, né? Depois desse monte de coisa. Galera, pra variar, fica meio calada na hora do... Tranquilo pra mim. Tranquilo? Vinícius, tem alguma coisa para comentar dessa montanha-russa de teste? Não, tranquilo. Gostei aí da captura da saída padrão. Eu acho que isso aí já merecia até um extra só para isso. Brincar com a saída padrão é divertido, cara. Eu passei pelo menos 1 hora brincando com isso hoje. Isso que eu já tinha esse escrito. Ficou muito legal. Bom, e é isso, eu vou comitar isso daqui lá no nosso repositório do grupo de estudos, então quem estiver assistindo é github.com, go-br,
estudos, e esse específico está lá no interface underline closer, mas dá uma olhada nos outros, porque tem muito material, tem muita coisa para gente se divertir lá, muito material de Go para se divertir. E a ideia toda, e que eu estou tentando até me educar para fazer isso, é usar interfaces na hora de passar parâmetros. Tem um ditado do Go, né? Tem uma dos haikais do Go é você ser flexível com o que você recebe e rígido com o que você devolve. Então esse é um deles. Você recebe um parâmetro que é muito flexível, né? E é isso, pessoal. Então eu vou parar a gravação e aí a gente pode continuar na nossa parte de bate-papo, que é sempre mais divertida. Então, se você está assistindo, tenta comparecer, porque o bate-papo a gente fala de muita coisa legal. Até mais, pessoal.